2 semanas atrás eu fiz um vídeo ensinando você a como riscar o seu pet a partir de uma foto e estes foram os resultados. Esse tema foi escolhido para acompanhar a assinatura de riscos que a gente tem. Se você não conhece, é só clicar aqui na descrição. E o tema de setembro são os pets. Esses riscos aqui que eu fiz são da Tarô, minha rainha, minha pet maravilhosa, minha cachorra, né, Vila? E hoje eu vou ensinar vocês a como bordar o risco do seu pet. Eu escolhi essa opção aqui para fazer a versão bordada da Tarô, mas eu poderia ter escolhido qualquer uma delas. E eu queria começar apresentando algumas opções de como você pode bordar o seu pet. Acho que a intenção é abrir a sua cabeça mesmo e apresentar várias possibilidades, porque não tem nenhuma nem duas. Existem vários jeitos de você bordar o seu pet com combinações de técnicas e de pontos diferentes. A primeira opção que eu vou te apresentar é a mistura da aquarela com a técnica de bordado. A mistura de técnicas é uma opção excelente para você agregar valor para o seu bordado e criar texturas e preenchimentos com menos tempo. Você pode criar algo nessa linha, como é o bordado que o Paulo fez. O Paulo faz alguns bordados desse jeito, que a ideia é você fazer uma base de aquarela e você bordar alguns detalhes e alguns elementos com menos pontos e pontos mais básicos. Uma outra opção seria você fazer algo assim, em que você vai fazer alguns pontos que vão dar forma para o seu desenho e aí você escolhe alguma parte específica para colocar mais detalhe. Poderia ser o nariz, nesse caso ele bordou a língua toda, a boquinha ou só os olhos, então você pode escolher uns elementos do que você está bordando para deixar mais detalhado. A segunda opção que você tem para bordar os seus pets é a pintura de agulha, a famosa pintura de agulha, também conhecida como um dos tipos de ponto matiz. Esse é um dos caminhos considerados os mais difíceis pela comunidade bordadeira porque exige um certo grau de conhecimento de luz e sombra e, como o próprio nome diz, é uma pintura, então se você tiver algum conhecimento de pintura também vai te ajudar muito na execução. É como pintar com linha mesmo. A primeira opção provavelmente é a primeira que vem à sua cabeça quando você pensa num pet executado em pintura de agulha, que seria algo como isso, 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 isso. E aí, esse seria o caminho em que você vai preencher toda a face do seu animalzinho, com pintura de agulha, no caso. Mas a segunda opção, dentro da pintura de agulha, seria você usar uma cor só, como este exemplo, em que você vai preencher algumas partes com a pintura de agulha e você vai delimitar os contornos com pontos mais simples, com uma combinação de ponto reto, de ponto atrás, de ponto haste, ou até mesmo ponto cheio. E aí fica com uma cara de achura, de ilustração antiga, acho lindo demais. E esse é um caminho excelente para você que quer treinar pintura de agulha, porque você vai estar usando uma ou duas cores no máximo, e você vai treinar a direção, o comprimento e a localização dos seus pontos, que são os 3 pilares para você fazer uma boa pintura de agulha. Então, esse seria um exercício excelente para você fazer antes de você executar o seu pet em cores com a pintura de agulha. Você poderia fazer esse, ver como fica a estética, seria um ótimo treinamento, e aí em seguida você parte para o seu pet em pintura de agulha com cores. A última opção que eu vou apresentar aqui, porque existem várias outras, seria você fazer uma mescla de pontos de contorno e de preenchimento para ter como resultado uma versão mais simples do seu bordado. A minha intenção aqui é mostrar para você que, independente de você ter começado recentemente no bordado, você consegue sim bordar o seu pet. Essa é uma opção mais fácil de executar, mas nem por isso menos interessante. A ideia é você preencher alguns pontos importantes do rosto, como os olhos e o nariz, ou olhos, nariz e boca, ou escolher um desses elementos para preencher e delimitar o contorno com pontos mais simples e achurados, uma coisa mais leve, para dar um respiro mesmo para sua ilustração. Essa é a versão que eu vou bordar, como vocês já estão vendo aqui. E eu escolhi essa versão por 2 motivos. Primeiro, porque ela é mais rápida de obter um resultado. E segundo, porque eu quero deixar muito claro para vocês que mesmo que você seja uma nova bordadeira nessa comunidade maravilhosa, é possível sim você fazer o bordado do seu pet. Então, vamos lá bordar esta proeza, esta beldade. Vou começar então apresentando os materiais que eu usei para esse bordado. O tecido é um algodão misto com linho, por isso que ele tem umas pintinhas marronzinhas. Uma agulha de costura número 9 extra longa, que tem sido das minhas preferidas para bordar, principalmente com poucos fios. Nesse caso, eu estou usando somente linha preta, um fio de meada. Entre os pontos que eu escolhi para fazer esse bordado estão o ponto atrás, o ponto reto, o ponto cheio e o ponto haste.
Todos esses pontos têm tutorial detalhado aqui no nosso canal, então se você não souber algum deles, você pode clicar nos cards que a Vanessa vai colocando aqui ao longo do bordado para você aprender todos esses pontos também. Aqui eu comecei a fazer o bigode no ponto atrás, mas mudei de ideia. Eu achei que não estava ficando com uma definição tão boa e achei que o haste ia ficar com uma definição bem melhor. E aí já vem uma dica bônus. Se você, assim como eu, fez um ponto, achou que não ficou com um resultado tão legal e quer desfazer, você pega a sua agulha com a bundinha ou com a ponta dela e você usa a própria agulha para desfazer ponto a ponto até chegar no lugar em que você vai recomeçar. Assim vai ser bem mais fácil de retomar o bordado. É interessante observar o caminho que eu faço com a linha, porque ele é diferente do risco que a gente faz com a caneta. Por quê? Eu sempre opto em ir para o local mais próximo de onde está a linha do meu bordado. Então, não necessariamente eu vou terminar um contorno todo para depois voltar e fazer uma outra parte. Eu vou indo conforme a minha agulha acha um risco mais próximo.
Quando você achar que a distância que você vai percorrer pelo avesso é muito grande, você pode fazer assim e ir andando pelo avesso, cruzando pelas partes que já estão bordadas, até o lugar que você acha que está mais próximo para você continuar o seu bordado. Assim você vai deixar o seu bordado mais seguro e com o avesso mais limpo. Aqui na boca eu optei em fazer o ponto haste e o ponto cheio no nariz. A boca para dar uma definição melhor e o nariz para ele ficar com preenchimento. Como eu falei no começo, eu estou optando nesse bordado em fazer contornos leves e algumas áreas de preenchimento, que eu vou fazer no nariz e nos olhos. E agora vamos para o ponto cheio no nariz, a parte maior do nariz, né? Eu tracei algumas linhas guias, que é uma ótima dica para qualquer ponto cheio que você vai executar também. E aí, a gente escolhe uma direção e segue nela. Eu gosto de fazer de baixo para cima. Então, entro com a agulha, vou direto lá em cima do outro lado do meu risco. E sigo assim. Aqui nos olhos eu já tinha feito o contorno no ponto haste, porque eu já estava fazendo o contorno dos pelos próximo também. E eu optei em fazer um ponto cheio radial aqui nessa parte central dos olhos. E também fiz na parte externa. Contornei a íris no ponto atrás, aqui eu tô usando 2 fios para definir melhor o contorno do meu círculo. E em seguida vou preencher com ponto cheio. Reparem que eu fiz o contorno no ponto atrás, aqui nos olhos, para definir melhor o contorno da minha esfera aqui dos olhos, da íris. Mas eu vou, na hora de preencher, passar por cima desse ponto, que é para cobrir e não ficar esse contorno aparente.
Tá vendo como dá muito mais vida quando a gente já tem um olho bordado? Agora a gente vai repetir a mesma coisa pro outro olho. Propositalmente, eu deixei vazado o brilho dos olhos, que como eu falei, quando a gente riscou o desenho da tarô lá no outro vídeo, eu falei que o brilho é muito importante para trazer vida para o nosso bordado. Tcharam! Acabamos o nosso bordado. Mas tô dando uma última olhada aqui e eu acho que faltou algum pontinho, um detalhe de pelo aqui nessa orelha do lado direito. Então eu vou acrescentar com a minha caneta que sai com calor e vou bordar esses pontinhos extras. Bem melhor. Agora sim. Eu adorei o resultado, já vou fazer o acabamento aqui no tecido para poder pendurar na parede aqui de casa. Já tenho um bordado que eu fiz no meio da Gabriela, tenho o bordado da Tarô, vocês estão acompanhando a decoração bordada da minha casa. E eu tenho uma curiosidade muito grande que é sempre saber o nome dos pets e qual a espécie do seu pet. Então, se você puder colaborar comigo e contar qual o nome e qual é o seu pet, tipo, eu tenho uma acalopsita e ela se chama Benedita. Eu tenho uma cachorra e ela se chama Tarô. Eu vou adorar conhecer um pouquinho mais de vocês. E no vídeo que eu gravei das 2 semanas atrás, eu pedi pra vocês me marcarem. E eu amei acompanhar o processo de vocês. Eu fui marcada em várias coisas lá no Instagram. Então, marca @RenataDânia e @Clube do Bordado, porque eu quero muito acompanhar quais as opções que vocês optaram em bordar os seus pets e ver como tá ficando. E conhecer o pet que você deixou aqui pra mim, o nome no comentário. Beijos e até a próxima!